Um tempo depois. Com sede em vários estados do Brasil e até no exterior, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia promove pesquisas e cursos sobre o tema. Eles garantem que qualquer pessoa pode aprender a sair do corpo. Mas qual seria o interesse que levaria alguém a querer sair do próprio corpo? Muitas vezes as pessoas não se lembram de terem estado fora do corpo ou confundem esse fenômeno como um sonho ou uma alucinação, mas é um fenômeno natural que faz parte da fisiologia nossa. Então todas as pessoas já têm essa potencialidade. O que nós vamos trabalhar é com a capacidade de identificar melhor o fenômeno, de caracterizá-lo e de começar a controlá-lo voluntariamente. A partir disso, é passar todas as informações que essa ciência dispõe para que cada um possa se conhecer melhor. Uma das primeiras consequências da ocorrência da projeção lúcida é a perda do medo da morte. Então, um indivíduo que sai do corpo começa a identificar que ele continua a pensar, a raciocinar, independente do corpo biológico. Às vezes o corpo dele ficou na cama ou numa poltrona, algum local. E essa pessoa começa a perceber que ela pode utilizar a memória, associação de ideias, encontrar pessoas, mesmo não estando naquele corpo físico. Então essa perda do medo da morte física pode reperspectivar completamente a vida daquele indivíduo. Durante as aulas, Ana Luísa explica como as pessoas devem se preparar para viver este tipo de experiência. O aluno de projeciologia, ele vai estar mais embasado em termos de informações que vão, muitas vezes, retirar medos ou receios infundados. Receio de encontrar com alguém que já faleceu, receio de perder o corpo físico, de morrer, ou qualquer outro tipo de situação dessa. A pessoa começa a lidar de forma natural, desde que ela comece a realmente investir nessa autoexperimentação, comece a pesquisar mais. A base disso tudo é a pesquisa. Começando a perceber mais as próprias energias, nós nos tornamos aptos a começar a controlá-las também. E esse controle das energias é o que vai possibilitar o que nós chamamos de descoincidência ou desencaixe de outro corpo mais sutil que nós possuímos, que permite a projeção consciente, permite essa experiência extracorpórea. O jornalista Daniel Muniz Chievé conta que começou a sair do corpo aos 15 anos. Sem saber como explicar o fenômeno, resolveu pedir ajuda e procurou o instituto. Eu comecei a ter as experiências quando eu tinha aproximadamente 15 a 16 anos e eu me sentia flutuando sobre o corpo, ou de certa forma descolando do corpo para cima, me aproximando do teto, e eu ficava assustado com isso. E tive várias vezes esse experimento de ir até o teto e voltar para o corpo lentamente, percebendo tudo que estava acontecendo. Então eu pensei comigo, a próxima vez que acontecer esse fenômeno, isso que está acontecendo, eu vou enfrentar isso. Não interessa se eu vou morrer ou não, se o meu corpo vai ficar para trás, se eu vou voltar ou não. Então eu vou enfrentar isso e vou ver até onde vai. E acabei que eu saí do corpo e na época eu só chegava até o teto. Resolvi atravessar o teto da casa, sair da casa e comecei a volitar, a voar por vários lugares e passando por várias situações. Até que um dia eu resolvi saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. E fui numa palestra, e quando falaram dos fenômenos e o que acontecia, eu falei, é isso aí que eu tenho. Mas Daniel não podia imaginar que durante o curso seria um encontro surpreendente. Mais tarde, só que eu fui saber que uma das pessoas que eu encontrei fora do corpo me disse, olha, eu conheço você já, antes de você aparecer aqui. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, você não tinha uma roupa assim, e detalhou a roupa que eu usava na época. E era realmente uma roupa que eu gostava, então a tendência que fosse aquela roupa que estivesse me sentindo com ela fora do corpo. Ele disse, olha, eu já te conheço, você apareceu aqui em casa no Rio de Janeiro. Eu não tinha ido até o Rio de Janeiro fisicamente. Na época era um curso de projeciologia em Foz do Iguaçu, e ele já era professor de projeciologia, então a gente estava conversando sobre isso. Em um determinado momento ele parou e falou, opa, mas agora eu estou percebendo, eu estou te reconhecendo. Até então ele também estava meio na dúvida, mas ele sabia que tinha alguma afinidade com isso. Uma das maiores curiosidades dos alunos é saber se a viagem fora do corpo pode levar a um outro tempo e até a trazer esclarecimentos sobre vidas passadas. Então, quando o indivíduo vai relaxar, vai dormir à noite e sai do seu corpo, ele tem uma expansão de consciência, ele consegue adquirir muito mais dados do que usualmente no estado de vigília. Então, podem sobrevir lembranças de experiências
associada. Aí não se trata de uma crença, é um fenômeno, é a projeção retrocognitiva. Professora, na semana passada eu tive um sonho que eu estava voando e atravessei uma porta. Como que eu posso saber se isso é um sonho ou uma projeção? Muitas pessoas confundem realmente o sonho com a projeção por falta de informações sobre ambos. A projeção consciente é uma experiência em que nós realmente estamos fora do corpo naquele momento. Nós estamos com a mesma capacidade de raciocinar, de pensar, de emitir um questionamento. Então, toda a experiência que é muito real, que nós sentimos realmente, que estivemos naquele local, que houve aquela percepção, ela é enquadrada como uma projeção. Para Daniel, os cursos de projeciologia são fundamentais para a evolução e o autoconhecimento. A ideia básica é o autoconhecimento, porque até acaba surgindo um paradoxo aí, né? A gente sai do corpo, sai de si para se conhecer melhor. E a gente acaba vendo que a gente não é o corpo humano, a gente vive além disso, que a tendência, se a gente está na vida humana, algum motivo tem. Então, o maior benefício é conhecer que a consciência, na realidade, ela não morre, o espírito não morre, mas que a ideia toda é que ele seja esclarecido quanto a isso. E a maioria da população ainda não tem noção disso. O benefício prático, por exemplo, é a pessoa perder o medo da morte. Eu não tenho medo de morrer.